Roswitha, a ilustre abadesa de Gandersheim, no Ducado de Brunswick, e uma das raras maravilhas literárias da Idade Média, dedicou um de seus poemas à história que acabou de ler e outra à conversão de Teófilo. Não traduzimos esses poemas, escolhemos apenas narrá-los com precisão, confiando nos documentos e não nos permitimos adicionar detalhes à poesia sem aviso ao leitor. Mas essa história é famosa e atraiu a atenção de muitos escritores, poetas e estudiosos eminentes. Os bolandeses, que a relatam em seu primeiro volume de fevereiro, citam o relato de uma testemunha ocular, a de Eutíquio, bispo de Constantinopla, contemporâneo do evento. As menções do diácono Paulo, São Pedro Damião, São Bernardo, São Boaventura, Santo Alberto o Grande, e além deles, as histórias de Metafrasto, Súrio, o poema de Roswitha, o de Marbode e um sem número de hinos. Vamos adicionar os poemas de Rutebeuf, Gautier de Coisy e as canções de vários outros achados da Idade Média. Os artistas também cuidaram desse assunto, e a intervenção da Santíssima Virgem em favor de Teófilo inspirou notavelmente uma escultura do século XIII, que decora o portal norte da Notre-Dame de Paris. Perdoemos esse preâmbulo e vamos à história. Antes da invasão dos persas do Império Romano, no ano 538, havia na cidade de Adana, na Sicília, um padre ou diácono chamado Teófilo, que ocupava as funções de tesoureiro com o bispo. Ele tinha uma conduta tão santa e cumpria os deveres de seu cargo com tanta caridade que todos o reverenciavam. Os pobres e necessitados o abençoavam. Todos os sofredores encontravam nele um coração paterno. Foi tão estimado que, com a morte de seu bispo, ele foi elevado a seu lugar na sede episcopal. O desejo unânime da diocese falhou diante de sua humildade. O metropolita da província não teve mais sucesso e, admirando a modéstia de Teófilo, teve que ceder à recusa e enviar outro bispo. Agora, como todos os que fazem o bem têm como inimigos os que andam no caminho oposto, havia homens invejosos do bom nome de Teófilo, que o enegreceram com um novo prelado. Nada é rico em recursos como a calúnia. Ela sabe como encontrar nas maiores virtudes os maiores vícios. E 10 caluniadores um pouco ardentes podem matar um homem bom na estima de 1 milhão de homens. Somos tão imperfeitamente e tão cheios de defeitos que é raro que as calúnias não nos seduzam, de forma que aqueles que são dignos de honra tornem-se piores do que nós. O novo bispo, empolgado com as falsas denúncias feitas a ele, dispensou Teófilo, removendo-o do cargo, sem ouvir qualquer testemunha favorável. Quem pensaria que a humildade, também assentada em Teófilo, seria ofendida por essa medida? Mas, infelizmente, assim como preferimos as cruzes e expiações de nossa escolha, aquelas que Deus nos envia em sua sabedoria, os mais humildes nem sempre têm humildade suficiente para aceitar a humilhação, e muitos até resistem a ela. Foi o que aconteceu com Teófilo. Sua humildade era limitada. Assim, a humilhação lhe causou ódio e Teófilo abandonou a Jesus Cristo. Virou um bêbado e começou a pensar que era seu próprio Salvador. Irritado com sua desgraça, privado das ocupações que lhe eram queridas, caiu na vida inativa e não percebeu que a ociosidade não deve existir para um cristão, pois estamos sempre na presença de Deus e temos muito o que fazer pela alma. Desânimo e tristeza atraem o diabo, quando a causa é toda humana. Ele deixou Satanás entrar em seu coração, que o inspirou com a necessidade de desmascarar a calúnia e se vingar. Sua alma, obscurecida, encontrou alívio nessa esperança. Aquecido pelo mau hálito demoníaco, não hesitou. Ele saiu em uma noite escura para encontrar um famoso mago na cidade e conseguiu facilmente uma conversa com Satanás, numa encruzilhada, onde, para ter reparação completa, teve que negar o filho de Maria e a própria Maria, adorar ao diabo e assinar com seu sangue um pacto formal para a entrega de sua alma ao inferno.
O pacto foi selado e, após esse ato, Teófilo voltou para casa cheio de esperança. No dia seguinte, o bispo, esclarecido de alguma maneira e reconhecendo a falsidade dos relatos feitos a ele sobre Teófilo, enviou a notícia de que ele havia sido restaurado a seu ofício. Ele agradeceu ao diabo que o serviu tão rapidamente e foi ao bispo, que imediatamente o apresentou ao clero e ao povo como um homem que acabara de ser vítima de calúnias odiosas e que merecia o ponto mais alto da estima pública. O bom prelado até pediu desculpas pelo que havia acontecido e declarou que tinha confiança ilimitada nele, e suas obras voltaram com mais fôlego do que antes. No entanto, sua situação era singular. O fato tirava sua paz e gradualmente entendeu a terrível ofensa que cometera. Mais uma vez ele estava fazendo o bem, mas o fato de estar com o espírito do mal causava-lhe remorso. Mas como sair disso? O demônio, que não queria perdê-lo, pensou em derrubá-lo novamente. Nesta nova angústia, Teófilo começou a fazer jejuns, vigílias e orações. A oração nunca é em vão. É um imã que atrai as graças mais culpadas. Sentiu-se inspirado a recorrer àquele a quem negara escandalosamente, também a Mãe de Misericórdia. E, contrito, buscou uma igreja. Por 40 dias, foi à meia-noite até a porta de uma capela da Virgem Maria e, até o retorno da luz, pedia perdão e clemência com lágrimas. Na última véspera do 40º dia, Maria, que é santíssima e generosa, apareceu a um infeliz, mas vestida de rainha e com uma majestade imponente. Infeliz, disse ela, como te atreves a falar comigo depois da tua covarde negação na presença do meu inimigo? Mas, se as ofensas fossem só contra mim, eu poderia perdoá-lo facilmente. Mas o que é especialmente odioso, também negaste a meu adorável Filho, teu Deus e teu Salvador. Crês que posso me apresentar a ele e orar por ti? Teófilo, prostrado, não ficou desencorajado, mas, declarando que não era digno de perdão, citou vários grandes pecadores, que, tendo ofendido muito, repreendido e traído o Divino Mestre, obtiveram a graça. Ele orou à Santíssima Virgem para aumentar este número e implorou com lágrimas abundantes por sua intercessão. Maria, tocada por sua intensa dor, prometeu seu apoio, se ele abjurasse sua transgressão abominável e se reconhecesse com um coração sincero seu Senhor Jesus Cristo, que é o Filho de Deus e o juiz dos vivos e dos mortos. O que ele fez com um coração penitente, banhando a terra com suas lágrimas. A Mãe Divina então o deixou e prometeu novamente sua generosa intervenção. Na noite seguinte, ela anunciou que o bom Salvador, em sua oração, aceitaria sua penitência e lhe daria a salvação eterna se perseverasse. Teófilo, consolado, recebeu as graças pelo arrependimento. Mas uma coisa o assustou mais. Satanás manteve o pacto que o submeteu ao poder infernal. Ele implorou à Santa Virgem, cujo poder é tão temido no inferno, que retirasse essa infeliz escrita que lhe causava terror e vergonha. 3 dias depois, ele acreditou em um sonho de ver novamente a Imaculada, vindo a ele, segurando na mão o testemunho de sua apostasia. Ele acordou assustado, mas não viu nada, exceto seu pacto, assinado com seu sangue, que a Santíssima Virgem havia colocado em seu peito. O dia nasceu e era domingo. Ele se levantou de uma vez, passou algumas horas em ação de graças e doação de gratidão. Depois foi à igreja, onde a Santa Missa começava. Quando o Evangelho foi lido, ele se jogou aos pés do bispo, pedindo permissão para confessar publicamente o pecado monstruoso que havia cometido, e explicou todos os fatos para a multidão de fiéis, e mostrou a aliança que o ligava ao diabo, e implorou à igreja que o perdoasse. O bispo, abraçando-o, desejava reconciliá-lo imediatamente, mas pediu para rasgar e queimar o pacto amaldiçoado diante de todos, o que foi feito enquanto o povo gritava misericórdia. No final da missa, o penitente recebeu a Sagrada Comunhão e imediatamente foi tomado por uma febre que logo terminou sua expiação.
pois morreu depois de 3 dias abençoando seu Deus. E a igreja o homenageia como penitente no dia 4 de fevereiro.